Olá. Pessoal, tem uma pergunta e uma colocação que a gente ouve praticamente todos os dias no consultório e eu gostaria de fazer uma breve reflexão sobre isso, né? É muito comum que a gente esteja atendendo uma criança com transtorno do espectro do autismo ou com qualquer outro transtorno que comprometa o comportamento nas suas mais variadas possibilidades, né? Então, às vezes a mãe está conversando com você e a mãe fala assim: Não, doutor Paulo, eu não bato nele, mas de vez em quando a gente perde a cabeça e dá uns tapas, né? Porque a gente precisa educar, né? Então, de vez em quando a gente precisa pegar pesado com essa criança, né? Então, veja assim, não cabe ao médico nenhum tipo de julgamento ético e moral a respeito da forma como a família decide educar cada criança, mas cabe ao médico oferecer uma explicação a respeito do fenômeno para que você tente convencer aquela família durante a consulta de que isso é uma péssima ideia. Né? E por que é uma péssima ideia? Não é porque eu adoro crianças e eu acho que a gente não pode bater em criança. É simplesmente porque não funciona. Tá certo? Bater em crianças não funciona, ameaçar crianças não funciona, mas eu vou explicar isso para vocês para tentar convencê-los disso, né? Vamos deixar de lado, então, essas questões éticas, morais, coisa e tal, porque eu acho que aí não se discute que nós não deveríamos bater numa pessoa que é muito mais fraca do que nós, não deveríamos bater numa criança pequena, nem numa criança grande, mas vamos deixar isso de lado, vamos falar um pouco de neurociência. Quando a gente fala sobre modificação de comportamento, vocês concordam que a modificação de comportamento, para que ela seja efetiva, para que ela seja boa, ela tem que modificar o comportamento a longo prazo? Não adianta nada uma criança melhorar durante um dia e no outro dia ela volta a ter aquele comportamento ruim novamente. Não adianta nada ela ficar uma semana se comportando da forma como eu quero e na outra semana ela volta a se comportar de uma forma muito ruim. Não adianta. Então, o comportamento, a mudança de comportamento para ser efetiva, ela tem que ser duradoura, ela tem que ser mantida no tempo. E aí, pessoal, tá o grande problema das pessoas que decidem educar a criança através da força, batendo, ameaçando, gritando com a criança, pegando forte na criança. Todas as vezes que nós batemos numa criança no sentido de mudar o seu comportamento, o que os estudos mostram? Isso funciona? Funciona. Funciona. Se você pegar uma criança e moer ela na cinta, aquele comportamento ele vai mudar, tá certo? Qual é o problema? Ele vai mudar sob duas circunstâncias. Primeira, ele vai mudar enquanto a criança estiver na presença do agente agressor. Segunda, o comportamento da criança vai mudar enquanto ela estiver sob o domínio do medo. Que medo? O medo daquela pessoa. Então, vamos de novo. Você bate numa criança porque ela, sei lá, porque ela pegou num objeto ali da casa que não podia pegar. Ela vai pegar de novo naquele objeto? Muito provavelmente, se você for extremamente punitivo com ela, na sua presença, que você que bateu na criança, na sua presença, e enquanto ela estiver sentindo medo, não. Agora, na sua ausência e quando o medo tiver desaparecido, muito provavelmente ela assume o comportamento anterior e volta a pegar naquele objeto. Você quer um exemplo? Você mora com seu filho de 13 anos de idade, só a mãe e o filho de 13 anos de idade, e a mãe trabalha fora. A mãe chega para o moleque de manhã e fala assim: Filho, se você não estudar e você ficar a tarde inteira jogando videogame, quando eu chegar à noite, eu vou bater em você, mas eu vou bater muito em você. Você entendeu? Eu não quero que você fique jogando videogame, eu quero que você passe a tarde inteira estudando. Muito bem. Aí, 7 horas, a mãe sai para o trabalho. Então veja, o agente ameaçador saiu. O menino já não está mais na presença dela. Segundo, o medo passou 20 minutos, desapareceu, porque a mãe não está mais ali. O que o menino vai fazer? Jogar videogame. Lógico. E por quê? Porque o cérebro funciona assim. O cérebro funciona assim. Quando você educa mediante força, mediante comportamento heteroviolento, mediante a ameaça, a mudança do comportamento ela não é persistente.
A mudança do comportamento está relacionada a essas duas contingências, presença do agente agressor e o comportamento de medo. Desapareceu isso, o comportamento volta a ser o que era antes. Então, pessoal, qual que é o resumo da ópera? Quando as famílias me perguntam isso, ou quando eu ouço elas dizerem ali, falou assim, doutor Paulo, de vez em quando a gente puxa a orelha desse menino aí, de vez em quando eu dou uma varada. Aqui no estado do Paraná tem muita essa história de vara, né? Eu não sei, eu era de São Paulo, então eu não ouvia muito isso, mas aqui tem muito essa história de vara, né? Que eu acho, honestamente, um horror isso aí, mas hoje mesmo eu ouvi essa história, né? Eu dei uma varada na perna dele. A questão é que isso serve para melhorar a sua raiva, para você dissipar a sua angústia, porque o seu filho tem um comportamento ruim. Agora, do ponto de vista educativo, isso não muda absolutamente nada. Vamos refletir sobre isso, pessoal. É importante, é importante. Existem crianças aí pelo Brasil que são massacradas, que são mortas todos os dias por comportamento violento de familiares. Não resolve. Isso não nos ajuda, além de ser um comportamento, no meu ponto de vista, muito cruel. Um abraço.